Sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade à exposição do texto Ceticismo, do Michael Williams, falando sobre dois grupos de argumentos céticos, o grupo agripiniano e o grupo cartesiano. Mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos nos restringir aos argumentos agripinianos, chamado trilema de Agripa, né? Então, nós temos aqui que o grupo agripiniano começa por qualquer afirmação. Ele pergunta se quem afirma de fato sabe, se quem afirma de saber, ele pergunta como que sabe. E uma evidência em suporte da afirmação precisa ser citada. Então, na verdade, esse argumento ele é mais universal, ele é mais abrangente do que os argumentos cartesianos que nós ainda veremos na sequência desse curso. Porque esse trilema de Agripa atinge qualquer forma de crença que você pretenda que seja conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é uma espécie de título honorífico que você pretende que a sua crença tenha, né? Então, dizer que você tem conhecimento é fazer já um juízo de valor, é um juízo normativo, é uma apreciação positiva da sua crença. Então, se você simplesmente diz acreditar em algo, você poderia também dizer que você tem uma mera opinião, que as coisas parecem assim para você, mas que outras pessoas não precisam aceitar que elas sejam da mesma forma que você aceita, né? Então, nesse caso, o trilema de Agripa não se aplicaria. Mas, se você pretender que a sua crença de fato merece ser chamada de conhecimento, ela merece ser valorada dessa forma, então nós vamos pedir que você nos diga por quê. Que você apresente uma evidência de que você, de fato, tem uma crença verdadeira, uma crença que precisa também estar justificada. E é aí que o trilema se aplica, ok? Nós temos, então, que essa afirmação de que serve de evidência também precisa ser algo que você sabe. Você não pode querer fundar um conhecimento em uma mera opinião, né? Se eu te pergunto, por que você tem uma determinada crença, você vai citar na sequência algo que também é uma crença, e essa crença que serve de suporte, de evidência para a primeira, ela precisa ter o mesmo status de conhecimento que aquela crença que está sendo justificada pretende ter, ok? Por isso que a problemática é refeita, e aí nós temos três possibilidades, três alternativas. Por esse motivo é que nós falamos num trilema. A primeira possibilidade é o regresso ao infinito, ou seja, eu faço novamente a pergunta, eu pergunto: por que você sabe isso que você alega servir de evidência para a sua primeira crença? E aí você vai refazer o procedimento e vai citar ainda uma terceira crença que serve de evidência para essa primeira evidência que você me ofereceu, ok? Isso significa que eu vou repetir ainda a minha pergunta e perguntar então por que você acredita nessa nova evidência que você coloca na mesa. Mas então nós vamos entrar de novo no mesmo procedimento, por isso que o regresso é infinito, e isso é um problema epistemológico, porque significa que você jamais tem uma justificação completa, já que cada etapa dessa cadeia depende da próxima, e a próxima depende de ainda uma seguinte, você nunca chega a um ponto final, então o processo de justificação nunca se completa, tá? Então, regresso ao infinito não é uma estratégia epistemologicamente aceitável. A próxima alternativa desse trilema, a segunda possibilidade, é a suposição dogmática. Muito bem, uma suposição dogmática significa que
arbitrariamente, num ponto qualquer desse processo, você simplesmente alega que você simplesmente sabe, né? Quer dizer, você meramente alega saber e diz que não precisa me dar uma evidência para aquilo que você alega saber. Uma das evidências que você coloca na mesa, por acaso, não depende mais de qualquer outra evidência. Aleatoriamente, você escolhe um ponto desse regresso para fazer um corte, para interromper o processo argumentativo. Como essa escolha seria aleatória, seria uma decisão arbitrária da sua parte de parar de me responder, simplesmente porque você acha que eu deveria estar satisfeita, então nós chamamos isso de uma suposição dogmática. Também consideramos que isso não é aceitável do ponto de vista epistemológico. E por fim, nós temos o raciocínio circular. Seria a nossa terceira possibilidade, o terceiro ponto do trilema, né? No raciocínio circular, nós não temos também um problema lógico, tá? Por exemplo, se eu disser está chovendo, você me perguntar como que eu sei? E eu digo aqui está chovendo. Olha, se está chovendo, isso implica que está chovendo. Nenhuma inferência é logicamente mais correta do que essa. Se uma proposição estabelece que é o caso que está chovendo, então segue-se que está chovendo, necessariamente, do ponto de vista lógico, né? Então, o raciocínio circular não é um defeito lógico no argumento, mas ele é um defeito, novamente, epistemológico. Por que é um defeito epistemológico? Justamente porque se eu duvido que está chovendo, você não pode justificar, você não pode querer me convencer do contrário, você não pode me dar uma razão para acreditar que está chovendo, que é a própria razão que está colocada em dúvida, né? Então, o raciocínio se torna circular porque eu estou usando como uma premissa aquilo que eu também quero usar como conclusão. Por isso que a gente entra num círculo que nesse caso seria vicioso, né? E aí você então estaria diante apenas dessas três possibilidades no trilema de Agripa. Isso significaria que você não teria como justificar crença alguma. Quer dizer, a alegação contida no trilema de Agripa é que todo o processo de justificação de uma crença necessariamente envolve uma dessas três possibilidades. Ou você argumenta o infinito, ou você escolhe um ponto qualquer aleatoriamente para que você pare de argumentar, ou então você começa a andar em círculos, tá? Então, se isso é verdade, o cético tem razão e não existe nenhuma possibilidade de conhecimento, não importa aqui sobre o que nós estejamos falando. Por isso que é um argumento tão devastador, porque ele não se restringe a um determinado grupo de crenças, como nós veremos que será o caso dos argumentos céticos cartesianos, né? Os argumentos cartesianos, eles tendem a nos mostrar dificuldades com a fundamentação, com a justificação de tipos específicos de crença. Agora, o trilema de Agripa, ele atinge qualquer crença que você pretenda que seja algo além de uma mera opinião, de um mero ponto de vista subjetivo seu, que o seu interlocutor aceita se ele quiser, assim como você aceitou apenas porque é como as coisas aparecem para você, certo? Então, o trilema que ele é uma variante do que os céticos antigos chamavam de problema do critério. Qual é o padrão ou método que distingue o conhecimento genuíno da simples opinião? Como que nós podemos resolver desacordos sobre como fatos devem ser determinados? E o Michael Williams, na página 74, coloca aqui um exemplo disso, é o debate entre o cientista e o religioso. O que isso quer dizer? Imagine que você tenha um cientista que é ateu, que tem uma postura contrária a qualquer forma de religião, e ele entra no debate com um religioso que acredita que existam verdades reveladas.
A verdade revelada seria uma manifestação histórica de Deus, né, da palavra de Deus. Você teria Deus transmitindo para a humanidade, através de um fato histórico, uma determinada verdade, uma comunicação de Deus com a humanidade por meio daquele fato, tá? O cientista acredita que isso não pode ser comprovado pelo método das ciências naturais ou das ciências formais. Não há como atestar que um determinado evento histórico tenha tido origem na vontade divina, que seja uma revelação da vontade de Deus. E aí o cientista apelará, ele justificará esse argumento pelo qual ele desconsidera as crenças do religioso, justamente mostrando que elas não têm cientificidade, né? Por exemplo, o método científico requer a capacidade de repetição, a capacidade de reprodução de um determinado fenômeno quando você reproduz as mesmas circunstâncias, as mesmas condições em que aquele fenômeno se deu. E isso você não pode fazer com algum tipo de milagre, com algum tipo de profecia, com as palavras de um Messias. O Messias, por definição, é um evento único, é uma pessoa que tem uma capacidade única, né? Ela foi escolhida por Deus para transmitir aquela mensagem. Então não tem como ele mostrar a outra pessoa como é que essa outra pessoa poderia chegar à mesma revelação, ao mesmo tipo de comunicação com Deus, né? Então, se você pressupõe aquilo que é aplicável no universo científico, você tem que desconsiderar a verdade revelada. E da mesma forma, se você tenta justificar a sua crença em verdades reveladas, você vai apelar exatamente ao fato de que você acredita que Deus se comunique com as pessoas, de que existe um Deus e ele transmite aquilo que ele sabe, aquilo que ele quer que nós saibamos, ele transmite diretamente para nós. Então, o religioso pressupõe que a lógica, digamos assim, da argumentação dele seja válida. Da mesma forma, aquele que desqualifica esse argumento religioso, ele pressupõe que apenas o método científico seja aplicável quando se trata de justificar crenças, e aí o problema é como é que nós decidimos qual deles tem razão. Parece que cada um deles está envolvido no seu próprio círculo e nenhum deles tem como nos oferecer um ponto de vista que não envolva regresso ao infinito, não envolva suposições dogmáticas em algum ponto e não nos enrede em qualquer tipo de circularidade. E aí, na verdade, não triunfa nem o religioso nem o cientista. O triunfo seria do ceticismo filosófico, que estabelece que nenhuma crença foi devidamente justificada, nenhuma crença é adequada. Então, nós temos aqui que a pressuposição do trilema é que o conhecimento é diferente da mera opinião, e essa diferença tem a ver com a capacidade de justificar as crenças. Isso sempre foi aceito na epistemologia tradicional, né? A definição mais tradicional que existe de conhecimento é, grosso modo, crença verdadeira justificada. O que é conhecimento? O que significa saber que um sujeito S sabe que P? P é uma proposição. Significa que S tem uma crença que P é verdade e que S pode justificar a sua crença na verdade de P. Então, o diferencial entre o conhecimento e uma opinião que, por coincidência, que acidentalmente é verdadeira, é que o conhecimento tem esse elemento de justificação, né? Então, é por esse motivo que o Michael Williams disse no que eu expliquei na primeira videoaula dessa série, né? O Michael Williams nos disse que o cético filosófico, ele parece partir de algo que é um denominador comum a toda a teoria filosófica epistemológica, a algo que não depende de qualquer tipo de controvérsia, não é uma controvérsia filosófica de que o conhecimento seja um tipo de crença diferente da opinião e que essa diferença seja estabelecida pela justificação
que é oferecida em prol das crenças que têm a pretensão de conhecimento, tá? Então é por isso que aparentemente os argumentos céticos, eles são intuitivos, eles são naturais, eles não estão atrelados a alguma teoria epistemológica específica. Uma ideia que nesse texto Michael Williams desafiará, mas nesse momento ele está apenas nos mostrando onde reside a força do argumento cético, ok? Seguindo então adiante, a conclusão do trilema não é que não haveria conhecimento por sermos incapazes de provar algo além de toda sombra de dúvida. A conclusão é que nunca há razão para aceitar qualquer crença em vez de outra. Por isso, adotar uma epistemologia falibilista não resolve o problema. Como eu também expliquei no vídeo anterior, na primeira parte dessa sequência, né? Uma epistemologia falibilista deve ser contrastada, deve ser oposta ao ideal demonstrativo do conhecimento, que seria essa ideia de que o conhecimento envolve certeza, essa ideia de que o conhecimento tem que partir de premissas autoevidentes, premissas que sejam verdades necessárias e deve estabelecer a verdade de outras crenças através de passos de inferências lógicas cuja validade também deve ser autoevidente, também deve ser uma validade necessária em cada uma dessas inferências. De modo que se você sabe, você não pode estar errado. Se você sabe, não existe a possibilidade de refutação, a possibilidade de erro a ser descoberto pelo simples acréscimo de novas informações, pelo simples fato de haver uma descoberta futura, né? Então, isso não está envolvido aqui no trilema de Agripa. O ideal demonstrativo não é um pressuposto do trilema de Agripa. Mesmo que você adote uma epistemologia falibilista, como é mais comum contemporaneamente, é o que é corrente na epistemologia contemporânea, você só por isso não afasta o trilema de Agripa, porque mesmo os defensores de uma epistemologia falibilista acreditam que crenças precisam ser justificadas e é a justificação, seja ela qual for, que supostamente desencadearia o trilema de Agripa. Bom, a próxima parte nós lidaríamos com respostas teóricas ao trilema de Agripa. Mas para não me alongar demais, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo, portanto, nós explicamos quais seriam as possíveis saídas para o trilema de Agripa, saídas mais tradicionais na história da epistemologia, no caso fundacionalismo, e depois uma saída um pouco menos conhecida, menos, digamos assim, presente na história da filosofia. Uma alternativa ao fundacionalismo seria o coerentismo. Então, esses dois conceitos aparecerão na nossa próxima aula como uma resposta direta, uma tentativa de enfrentamento do trilema de Agripa. Como um filósofo pode sair do trilema de Agripa? O mais natural, a saída mais intuitiva, a mais usada ao longo da história da filosofia, é a saída fundacionalista. Os problemas do fundacionalismo levam ao coerentismo. E esse será, então, o nosso próximo tema. Mas agora eu me despeço por aqui. Eu sou a Andrea Fagion, então você está acompanhando uma série de vídeos sobre epistemologia, baseada no texto O Ceticismo, do Michael Williams, e eu agradeço pela sua atenção.